Senhores, a nossa aula ela seguirá o seguinte roteiro. Primeiramente, falaremos a respeito dos antecedentes que levaram Castelo Branco ao poder, seguido pelas características do seu governo, e para concluirmos, nós iremos compreender como o governo Castelo Branco ele se finaliza. Vamos trabalhar. Primeiramente, é importante nós compreendermos principalmente a questão de quem estava por trás deste fato que diretamente mudou a história política do Brasil. Dentro do golpe militar, nós temos os conspiradores militares, General Olímpio Mourão Filho, aquele que anos atrás havia criado o Plano Cohen, responsável pela implantação da ditadura do Estado Novo, de Getúlio Vargas. Além de Mourão Filho, nós podemos colocar também, dentre os conspiradores militares, os generais Arthur da Costa e Silva, segundo presidente militar, e o general Odílio Denis. Dentre os conspiradores civis, nós podemos colocar os seguintes. O governador de São Paulo, na época, Adhemar de Barros, o governador do estado, Carlos Lacerda, e o governador de Minas, Magalhães Pinto. Além desses conspiradores, existia um apoio externo do embaixador dos Estados Unidos aqui no Brasil na época, o embaixador Lincoln Gordon. Então, caso houvesse resistência por parte do presidente João Goulart, do Jango, os colegas norte-americanos eles entrariam em cena para dar todo o apoio logístico aos militares golpistas. Então, nesse sentido, documentos que foram revelados quando o Brasil ele já havia se redemocratizado, existia uma operação que consistia no apoio militar e logístico aos militares golpistas através de uma operação militar conhecida como Operação Brother Sun. Outro ponto determinante é que nós precisamos de compreender por que os militares e os civis eles queriam, digamos assim, que João Goulart renunciasse ou simplesmente saísse da presidência. Bem, primeiro ponto, o João Goulart, através das reformas de base, ele acabou desagradando os setores conservadores. Com o desagrado dos setores conservadores, houve uma forte tensão dentro dos setores da sociedade e existia um grande medo de que o Brasil viesse a se tornar uma república sindicalista ou uma república. O golpe militar de 64, ou golpe civil militar de 64, na verdade, trata-se de uma guerra preventiva, de um golpe preventivo, porque os militares eles acreditavam que se eles não dessem o golpe, o Brasil iria se tornar uma república socialista. Tanto que o contexto, quando o regime militar brasileiro ele acontece, é o contexto da Guerra Fria. O presidente João Goulart, como ele foi pressionado por todos os setores, ele não tinha mais governabilidade, ele simplesmente renuncia à presidência da República. Como João Goulart ele já era o vice-presidente de Jânio Quadros, seguindo a escala de sucessão, a presidência da República ela é exercida interinamente pelo deputado Ranieri Mazzilli. O Ranieri Mazzilli, seguindo a Constituição de 1946, ele convoca o Congresso Nacional e dentro dessa convocação, o Congresso Nacional ele elege indiretamente, no dia 15 de 4 de 1964, o presidente, o marechal de exército
Humberto de Alencar Castelo Branco. As Forças Armadas, elas estavam divididas entre os moderados, aqueles que defendiam uma intervenção militar para acalmar a situação e logo depois entregar o poder aos civis o mais rápido possível, e do outro lado nós temos o grupo representado pela linha dura, que era um grupo no qual acreditava que os militares deveriam assumir o poder, permanecer no poder, e só depois que a ameaça socialista infiltrada no solo brasileiro fosse eliminada, eles entregariam o... A doutrina de segurança nacional ela foi desenvolvida sobretudo através dos militares acadêmicos da Escola Superior de Guerra, a chamada Sorbonne. Dentro da filosofia da Escola Superior de Guerra, geralmente ela consistia na seguinte máxima: segurança e desenvolvimento. O que significa segurança e desenvolvimento? Primeiramente, o combate ao socialismo, porque no contexto do regime militar, no contexto externo, estava ocorrendo a Guerra Fria. E na Guerra Fria, o Brasil ele estava na esfera de influência dos Estados Unidos da América. E os políticos brasileiros da época, em grande maioria, apresentaram o apoio aos norte-americanos. Tanto que um dos motivos que levaram à queda do presidente Jânio Quadros, certamente ele havia renunciado, mas ele não tinha governabilidade. Foi justamente que Jânio Quadros ele tentou criar uma política externa independente. Ele tentou negociar tanto com os Estados Unidos quanto a União Soviética e a China socialista. Fato que leva praticamente o desagrado dos políticos e a falta de apoio dentro do seu próprio partido, que era um partido de direita, a União Democrática Nacional, ou UDN. Dentre as principais medidas da doutrina de segurança nacional, nós podemos colocar a questão da anulação das reformas de base, lá do governo João Goulart, o fechamento dos partidos políticos, dos sindicatos e das associações estudantis, cassações de mandatos municipais, estaduais e federais, e as exonerações de funcionários públicos. Uma das características marcantes do regime militar, enquanto não existia uma nova Constituição, estava ainda em vigor a Constituição Democrática de 1946. Só que, porém, dentro do processo, os presidentes militares, eles não seguiam a Constituição. Eles governavam com decretos de força de lei, conhecidos como atos institucionais, os famosos AIs. A principal proposta do governo Castelo Branco era conter a inflação, que durante seu governo era de 90% ao ano. Então essa inflação ela ocorre sobretudo por conta dos gastos da construção de Brasília durante o governo lá do presidente JK. E como os presidentes que sucederam Juscelino, eles não tinham assim uma habilidade política e uma, sobretudo, governabilidade, durante o governo deles a inflação foi aumentando cada vez mais e a dívida externa do Brasil também. Bem, o foco do governo Castelo Branco era conter a inflação. Então, com isso, ele adota uma série de medidas econômicas que, inicialmente, acabou desagradando os trabalhadores e as classes mais humildes do país. Dentre essas medidas econômicas, nós podemos mencionar o congelamento dos salários, o aumento dos impostos, a criação do FGTS, Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, a revogação da Lei de Remessa de Lucros e a criação de uma nova moeda, o chamado cruzado de características.
Durante o governo do presidente Castelo Branco, foram criados o Código Tributário Nacional, o Estatuto da Terra, o Banco Nacional de Habitação, o Banco Central do Brasil, a Zona Franca de Manaus, Superintendência da Zona Franca de Manaus, a chamada SUFRAMA, a Embratel, dentre outras estatais. Bem, primeiramente você precisa de entender o que é um ato institucional. O ato institucional é uma medida com força de lei, ou seja, é um decreto. Esse decreto, no geral, ele é baixado pelo Poder Executivo, pelo Presidente da República, e esse decreto ele passa a ser uma lei equivalente à Constituição. Ou, do ponto de vista, digamos assim, geral, do contexto histórico, ele era uma lei que estava até acima da própria Constituição, que no caso era a Constituição de 1946. O ato institucional número 2, ele determinava a extinção dos partidos políticos e a implantação do bipartidarismo. Ou seja, todos os partidos políticos que foram liberados lá na Constituição de 46, esses partidos eles foram declarados extintos. Só existia 2 partidos, a Arena, a Aliança Renovadora Nacional, que era o partido do governo, e o Movimento Democrático Brasileiro, que era o partido da oposição. Os militares, o ato institucional número 3, ele determinava eleições indiretas para governo, seriam indicados diretamente pelo presidente da República. O ato institucional número 4, ele defendia a revogação da Constituição de 46, porque era uma Constituição democrática, e, ao mesmo tempo que revogava a Constituição de 46, ela convocava o Congresso Nacional para a elaboração de uma nova Constituição. Essa Constituição ela ficou conhecida como a Constituição de 1967. Como os militares, o ato institucional número 4, ele determinou a chamada Lei de Imprensa, onde nós temos um aparato de censura. Então, tanto os jornais, revistas, peças teatrais, filmes, novelas, tudo passava por uma rígida censura por parte dos. Em 1967, houve eleições de forma indireta, então os deputados do Congresso Nacional, os deputados do MDB e da Arena, eles se reuniram para escolher o presidente da República. Só que nessa primeira eleição que nós temos dentro do regime militar, uma eleição indireta, os políticos da oposição do MDB, eles optaram por não votar, ou seja, eles optaram pela abstenção. Com 294 votos, o general Arthur da Costa e Silva, ele foi eleito presidente da República, o segundo presidente militar do período. Ok, senhores? Pessoal, muito obrigado por vocês terem assistido o vídeo e até o próximo episódio.